Fala galera, professor Rafael Fernando, Língua Portuguesa, mais uma parceria da TV Câmara com a Prefeitura e vamos para a nossa aula de hoje. Interpretação de textos narrativos, todos os tipos de textos narrativos, vamos fazer uma abordagem para ajudar você a responder as suas questões, tá? Os questionários que estão lá no site, principalmente o pessoal do nono, tá? Mas lembrando, isso aqui também ajuda o pessoal do oitavo, pessoal da EJA, terceiro e quarto período do segundo segmento, tá? Todos os tipos de textos argumentativos, não especificamente dissertação, mas qualquer um argumentativo. Então, texto argumentativo é aquele que tem como objetivo apontar e defender uma ideia, uma opinião, muitas vezes com a intenção de convencer o leitor desse ponto de vista. Presta atenção, apontar e defender uma ideia, isso aqui é o mais importante. Tá? Isso aqui é o que define ser um texto argumentativo. Essa ideia pode ser uma opinião pessoal mesmo do autor, uma opinião do autor, tá? E pode ter uma intenção de convencer o leitor. Mas nós não vamos nos prender nisso, porque defender é sempre o foco. Só para explicar melhor. Quando você defende uma ideia, não quer dizer necessariamente que você quer convencer alguém a pensar da mesma forma, mas dizer apenas, olha, o meu pensamento, a minha ideia tem lógica, ela está correta no seu raciocínio, tá? Então, principal, apontar e defender. Nós falamos aqui na outra aula de narrativa. A narrativa é contar uma história que tem lá um protagonista que vence um problema, tá? Não tem nada a ver de defender uma ideia. Trabalhamos com as charges. As charges lá são imagens, né, que vão trazer humor. Dentro desse humor pode ter crítica. Nas charges, nas tirinhas, no cartoon, tá? Mas não tem uma intenção de apontar e defender uma ideia. Às vezes é só a crítica por si mesmo. Aqui nós vamos falar de apontar e defender uma ideia. Vamos lá. Bom, o menininho falando com a professora, não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou um vírus e esse vírus contaminou meu lápis e minhas canetas. Olha lá, ó. Porque meu computador pegou um vírus e esse vírus contaminou meus lápis e minhas canetas. Ele está construindo uma justificativa. Ele está fazendo aqui a ideia dele, está defendendo uma ideia para explicar o motivo dele não ter feito a tarefa. Essa sequência lógica, esse raciocínio lógico é o que a gente chama de argumentação. Não necessariamente você tem que concordar com a outra argumentação. Por isso que eu falei na questão de defender. Tá? Muitas vezes a intenção não é de convencimento. E pode acontecer desse argumento, daqui a pouquinho nós vamos falar melhor disso aí, pode acontecer desse argumento não ter uma sustentação, né? Não ter um fundamento que convença. Mas não vai desmerecer o texto ser um texto argumentativo. Então, olha, o que é uma argumentação? Argumentar é comprovar um ponto de vista utilizando um pensamento lógico sustentado por informações tidas como fatos. Falar de novo. Argumentar é comprovar um ponto de vista. Você tem uma ideia, você tem uma opinião e você vai comprovar essa opinião utilizando um pensamento lógico. O pensamento não pode ficar despontado, cada hora você fala uma coisa. Tem que ter um nexo, tem que ser uma sequência. Então, um raciocínio lógico. Isso é argumentar. Então, comprovar um ponto de vista utilizando um pensamento lógico sustentado por informações tidas como fatos. Para isso, todo argumento tem de ser concluído, que é para fechar o raciocínio lógico. Você começa a ideia. Só dá certo, você só termina a sua lógica, a sua argumentação quando você fecha. Então, argumento é um raciocínio lógico. Tá? Já fica aí uma dica, tanto para interpretar quanto na hora de escrever. O pensamento, né? A sua ideia, ela inicia e ela tem que ser concluída para ser um raciocínio lógico.
Aí está aqui a Tirina, a Mafalda e o Felipe. Felipe diz: por que matou essa formiguinha? Aqui, ó. Por que você matou essa formiguinha? Que mal ela te fez? A Mafalda responde: é triste, mas alguns bichos a gente tem de matar. E, se você não concorda, por que então come frango, peixe, carne? Felipe fica pensativo e depois diz: nós, os bondosos, sempre somos pegos por esses argumentos. Você não tem que concordar. Você não precisa concordar com o raciocínio ou com a ideia da Mafalda. Mas ela fez um argumento, um raciocínio lógico. Ó, é triste, mas alguns bichos a gente tem de matar. E se você não concorda, por que então come frango, peixe, carne? A ideia é de que tem de matar alguns bichos. Lógico, sim, é meio forte, né? Meio trágico. Vamos entender o que ela quis dizer por chamar de bichos. Ela está falando de aranhas, de formigas, de baratas, né? São esses animais menores que convivem na nossa casa e que algumas pessoas matam. Você pode pôr um veneno para afugentar ou pôr um veneno para matar. Ela está falando que esses bichos a gente precisa matar. Aí agora ela, para fechar ali, ó, para fechar o raciocínio lógico dela, ela joga uma pergunta para o outro pensar. Quando ela fala, se você não concorda, por que come essas carnes, né? Ela quis dizer, quem se importa com os bichos, tá? Esses animaizinhos da nossa casa, como a gente comentou, deve se importar com todos os animais. Você não tem que concordar com o raciocínio dela. O que nós estamos dizendo aqui, ó, esse é o raciocínio lógico. Ela fez uma argumentação. Então, isso é argumento. Um texto argumentativo é quando coloca a ideia, sustenta a ideia e mostra qual é a lógica desse pensamento. Outro exemplo, 15 motivos para deixar de fumar, foi tirado desse site aqui, né? Saúde Brasil, .saude.gov.br. Olha a ideia. A gravidez é um momento muito esperado para algumas mulheres, mas essa espera pode ser ainda maior para aquelas que fumam. Isso porque o tabagismo reduz a taxa de fertilidade de 75% para 57%, segundo dados do INCA. Essa redução é consequente do efeito da concentração de nicotina no fluido folicular do ovário. Vale lembrar ainda que as fumantes têm um risco maior de ter menopausa precoce e 30% mais chances de serem inférteis, né? Precoce é quando vem antes da hora. Então, o argumento aqui, ó, são motivos para deixar de fumar. A gravidez é um momento muito esperado por algumas mulheres, mas essa espera pode ser ainda maior por aquelas que fumam. Ela lançou a ideia, então ela vai sustentar essa ideia. Isso porque o tabagismo reduz a taxa de fertilidade de 75% para 57%, segundo dados do INCA. Ela trouxe ali os dados, sustentou o raciocínio. Ah, professor, mas e se a pessoa não concordar? Aí é outra história. O argumento foi lançado. Ela jogou a ideia e ela sustentou a ideia. Ela argumentou, mostrou que existe uma lógica nesse raciocínio. Não é uma ideia que surgiu na cabeça dela. Ah, eu acho. Isso aí é só uma opinião. A opinião não é argumentar. Existe fato, existe opinião. Fato é algo que já aconteceu. Só se torna fato aquilo que realizou. Quando a ideia foi concluída, pode ser desde uma coisa trágica que vira uma notícia, um acidente, como pode ser um nascimento, uma conquista, tá? São coisas que vêm como uma medalha de ouro, né? O negócio aconteceu, tá? Ele é um fato. Se já aconteceram várias, aí vai acontecer uma igual, aí você conclui que aquilo ali vai acontecer um fato, mas de verdade, só se torna um fato quando já aconteceu. Um fato, ele só pode ser contestado entre ser verdade ou mentira. Não tem como você discordar de um fato.
porque o fato aconteceu. Se você discorda, você emite uma opinião sobre o fato. Opinião é pessoal. É algo que pensamos, que concluímos a respeito de um fato. Então, olha só, o fato é o que aconteceu. A opinião é como eu me sinto diante daquele fato. Se eu gosto ou não, se eu concordo ou não, se me agrada ou se eu acho que é importante. Isso são opiniões. Tá? Só para a gente rir um pouquinho. Cientista conversando com um jovem. É um fato comprovado. Ou seja, aconteceu, né? Como, por exemplo, um homem já ter pisado na Lua. Tem provas de que ele pisou na Lua. Então, é um fato comprovado. Eu não acredito nos seus fatos. Mas fatos são fatos, não crenças. Essa é a sua opinião. Não é uma opinião, é um fato. Esse é o seu lado. Não há lados, apenas fatos. Mas eu não acho. Só porque você não acha que é um fato, não quer dizer que não seja. Bem, eu tenho minhas suspeitas. Já fica nervoso. É inútil discutir com você. Isso é um fato. O que é o humor aqui dessa tirinha? Fato, aconteceu, está comprovado. E se comprovou, sabe-se que não é mentira, é uma verdade. Não tem lados, não tem opinião. Fato é uma coisa. Agora, como você se sente diante do fato, aí é outra história. É isso que o jovem não está entendendo. Ele está confundindo as coisas. Opinião é o que eu penso sobre, é o meu lado sobre. Tá? Então, diante de uma notícia, eu posso ter uma opinião seguinte que aquela notícia não está completa. Eu posso dizer que essa notícia foi parcialmente montada. É uma opinião minha. Vai mudar os fatos da notícia? Não. Tá? Como a notícia é contada, pode ser incluída ali uma opinião. Agora, o fato em si, aconteceu um acidente. Quem é culpado? Aí isso pode ser discutido. Quando comprovar via leis, né, por cientistas ali da área, olha, o culpado aqui é esse, por causa disso, está aqui a comprovação. Aí começa a ser um fato, deixa de ser uma opinião. Aí eu posso dizer assim, eu concordo ou não concordo. Então, é isso aí, galera. Fato, algo que aconteceu. Opinião é como você se sente diante do fato. Vamos aqui a alguns exemplos para esclarecer melhor. Eu sei que isso aqui é muito confuso quando a gente está lidando pela primeira vez. Então eu vou assistir bastante, quase desenhar para ver se facilita. Ó. Um fato. O Sol é uma estrela. Isso é um fato. Uma opinião. O Sol é uma bela estrela. É uma grande estrela. Ou a pessoa pode falar assim, eu não acho grande, porque o universo é muito maior. Então o Sol é um grãozinho de areia no universo. Não é grande. Isso é uma opinião. A pessoa argumenta em cima da opinião. Como é que ela chegou nessa conclusão, na comparação aí de que é um grão de areia? Porque o universo é grande. Então ele emitiu a opinião de que o Sol é pequeno. Mas eu também posso dizer assim, tá, o universo é grande. Mas o Sol é uma grande estrela em relação às outras estrelas, em relação à Terra. Então, através de um fato e a opinião, eu construo um argumento. Só o outro, eu não tenho argumento. O sistema solar em que nos encontramos se chama Via Láctea. Fato. Deve existir vida inteligente nos outros planetas. Deve. Palavrinha-chave. Igual ali, bela estrela. Aqui, deve. É uma opinião. Posso dizer assim, eu acredito, né, em extraterrestres, ou eu não acredito em extraterrestres. A questão de extraterrestre existir ou não é uma opinião. Enquanto não foi comprovado, né, categoricamente, eu sei que existem pessoas que afirmam que têm provas, mas enquanto não for um senso comum, não for assim, uma prova contundente, a gente trata como opinião. Astronautas já pisaram na Lua,
tá? Se foi Estados Unidos, se não foi, se no ano que a Apollo 13 pousou, aquilo foi forjado, não foi, nós não estamos falando isso. Nós estamos falando que astronautas já pisaram na Lua e tem provas disso. A Lua parece um queijo, parece um queijo. Isso é opinião. Então, fato contundente. Opinião é como você se sente em relação aos fatos. Vamos pegar um texto aqui, Dia Mundial da Água. No dia 22 de março, é a data escolhida pelas organizações... é a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para celebrar o Dia Mundial da Água. Mais do que uma comemoração, é um momento para conscientizar a população do planeta a respeito dos problemas relativos à escassez deste elemento indispensável à vida. Cerca de 2/3 do corpo humano são constituídos de água, assim como a superfície terrestre, que tem 2/3 de sua composição líquida. É o elemento que melhor simboliza a essência humana. No entanto, embora a Terra seja conhecida como o planeta azul, a água disponível para o consumo não é tão abundante como se pode imaginar. Mônica Vitória foi tirada do site educadores.diadia.pr.gov.br. Ok. Fatos. Só alguns recortes. Dia 22 de março é uma data escolhida pela ONU para celebrar o Dia Mundial da Água. É um fato. Outro. Cerca de 2/3 do corpo humano são constituídos de água. Realmente, aproximadamente 2/3 do nosso corpo é constituído de água. Isso são fatos. Opinião. Mais do que uma comemoração, é um momento para conscientizar a população do planeta. Eu concordar com essa opinião não torna ela um fato. A pessoa pode discordar dessa opinião. Não, legal é celebrar mesmo, vamos fazer a festa. Isso é uma opinião, então pode discordar dela. É o elemento que melhor simboliza a essência humana. Também posso discordar, porque é uma opinião. Galera, é isso, olha, fato é contundente. Você questiona em ser verdade ou mentira. Opinião, aí você discorda, tá? Opinião, você pode discordar. Vou pegar aqui um trecho então retirado da página 3 dos exercícios da semana 1. Aqueles primeiros exercícios postados lá do 9º ano. Galera do 8º que estiver assistindo, pode acessar o site e pegar a apostila lá do 1º ano, a sequência de 1 a 5, tá? Na página 3. O texto se chama Dissertando sobre o Lixo, de Marçal Rogério Rizzo. 3º parágrafo. Ele fala assim: inicialmente, temos que pensar na educação. A sociedade tem que estar educada e sensibilizada para o problema do lixo. A coleta seletiva deveria ser uma regra e não uma exceção nos municípios. Por isso, viabilizaria a reciclagem, ou seja, a reutilização de materiais. Lembramos que o impulso para a reciclagem advém de 2 processos: a geração de renda e o amadurecimento de uma consciência ambiental. Hoje é necessário fazer do lixo um meio de gerar renda e empregos. A revista da indústria, publicada pela Fiesp no mês de julho de 2005, traz alguns números interessantes sobre a reciclagem, afirmando que o aproveitamento de resíduos já é alto em alguns setores, como 97% em alumínio, 77,3% em papelão ondulado e 40% em PET. Tá? Este é o 3º parágrafo do texto. Então ele traz a opinião. Opinião, inicialmente, temos que pensar na educação. A sociedade, aqui já foi uma, temos que pensar na educação. A sociedade tem que estar educada e sensibilizada para o problema do lixo. A coleta seletiva deveria ser uma regra e não uma exceção nos municípios.
pois isso viabilizaria a reciclagem, ou seja, a reutilização de materiais. Então ele lançou 4 opiniões aqui para construir o argumento. Como ele vai sustentar esse argumento dele? Com dados, ou seja, com fatos. Tá? Dados é quando você pega os fatos, eles são numéricos, ou eles vêm de pesquisas, né, científicas, pesquisas feitas por institutos especializados, isso são dados. Quando você vai numa lógica, a gente fala que é empírica, né, que é baseada na prática, no dia a dia, não são dados. Tá? Podem até ser fatos se elas acontecem, se elas são recorrentes, mas para ser dados, elas têm que ser parte de uma pesquisa. Exemplificando, né? Então, olha só. Lembramos que o impulso para a reciclagem advém de 2 processos: a geração de renda e o amadurecimento de uma consciência ambiental. Ele trouxe esse fato. Tá? Isso aqui não é de senso comum. Não está apontando de onde ele tirou, se ele tem essa ideia, é um conceito dele. Aqui não está falando se saiu em alguma revista, se algum instituto publicou, ele não falou. Então, é um fato. Hoje é necessário fazer do lixo um meio de gerar renda e empregos. Ele está afirmando assim que se fizer, né, desse trato do lixo, se for gerar empregos, né, funções fixas, isso gerar renda para essas pessoas envolvidas, né? Ele está dizendo que isso é que é o necessário. Agora ele vai trazer, tudo isso aqui é fato, tá, gente? Fato que ele que tirou. Tá? O autor tirou, o autor tirou do entendimento. Lembrando que, professor, isso pode ter sido publicado em algum lugar? Pode, mas ele não colocou no texto. Então, quando você for fazer o seu texto, se você quiser que o seu fato, você vai colocar lá, seja encarado como um dado, que eu tenho que colocar de onde ele saiu. Agora, olha só. A Revista da Indústria, publicada pela Fiesp no mês de julho de 2005, traz alguns números interessantes sobre a reciclagem, afirmando que o aproveitamento de resíduos já é alto em alguns setores. E ele cita alumínio, papelão do lado, PET. Olha aqui, olha os números. Olha lá, ó. De onde saiu isso daqui? A Revista da Indústria. Lá saiu essa numeração. Professor, uma revista pode publicar um fato desse aqui e esse fato não ser verdadeiro? Olha, pode acontecer, tá? Um pouco complicado de acontecer, mas pode acontecer. Os leitores vão lá, reclamam e aí eles fazem uma retratação. Por que eu estou colocando isso? Em um argumento, quando você traz um nome de onde saiu, por exemplo, uma revista, você sustenta, você está trazendo dados, números, você sustenta a sua argumentação. Isso tem um peso diferente, porque nos outros 2 argumentos que ele lançou, né, em relação ao impulso da reciclagem, né, os 2 processos, que é geração de renda e amadurecimento da consciência, e ele fala mais uma vez, voltando à questão da renda, é necessário fazer do lixo um meio de gerar renda e empregos. A gente não sabe de onde ele tirou, lendo o texto, então é fato. Aqui, o outro fato é um dado, ele traz isso com fonte. Tá? Bom, então, o que aconteceu? Ele fez uma argumentação sustentada. Tá? Quando fala sustentar a argumentação, por que eu estou falando sustentada? Porque senão a gente cai na situação das 2 primeiras imagens. O menino falando que não fez porque um computador do vírus passou por um lápis. Misturando o vírus de computador com o vírus que os animais pegam, e lápis não pega vírus. Né? Ele não vai deixar de riscar porque alguém com a mão contaminada pôs a mão nele. Então a argumentação dele não está sustentada. Na segunda charge, na tirinha, aliás, da Mafalda, e ela comenta lá que não, ela pode matar o bicho, porque mata os outros animais para fazer carne. Então, essa lógica só serve para ela. O Felipe não se sentiu à vontade. Ele não achou que foi necessário matar a formiga. Então, o argumento não teve uma sustentação. Tá? O que seria, então, um argumento sustentado?
é uma opinião com um fato. Você põe a opinião com um fato, você sustenta a sua argumentação. É isso que vocês precisam fazer no texto e é isso que acontece nas interpretações. Quando pergunta lá, encontre uma opinião do autor. Você não vai buscar fato, vai buscar antes do fato. Tá? Ou pode acontecer vir depois, geralmente vem antes. Dando a dica já para vocês. Onde é fato, dados, números, não precisa procurar lá no meio dos números. Olha antes, não encontrar, pode olhar depois, mas como eu disse, geralmente está antes. Tá? Onde é opinião. Se ele perguntar dados, achou opinião? Pode olhar logo em seguida que tem o fato. Bom, 5 dicas então, galera, para vocês responderem os exercícios sobre a argumentação. Para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje. 5 diquinhas, simples, fácil. A primeira, concentração é fundamental. Você lê um texto ali pensando na Maria, no João, no jogo do futebol, no seu Free Fire, não vai rolar. Cara. Tem que ter concentração. Você vai resolver sua atividade. Você está lá na sala, todo mundo conversando, falando alto, televisão ligada. Respira fundo, se for o caso, mude de ambiente. Se for para fazer lá mesmo, bebe uma água, lava o rosto, faz o que você achar que for necessário, está com fome, come alguma coisa e volta e concentra no texto. Você tem que ler com atenção, tá? Primeira dica, não tente ler de qualquer jeito para falar que você leu. Tem que ter concentração. Segunda dica, bater na tecla de novo, gente. Lê. Tem que ler. Você passar a vista assim, você não está lendo, cara. Você tem que ler. Então leia, não tenha preguiça de ler mais de uma vez quando não entender o texto. E meus alunos, leia até o final. Leia até a metade ou mais ou menos da metade, você não lê o texto. Ainda mais se for um texto argumentativo. Tem que ler até o final. Lá no final ele vai fechar. Vou comentar disso aí agora. Outra coisa aqui, agora a gente falando do texto, tá? Identifique o tema para entender a tese. O tema é o assunto do texto. Então, por exemplo, o do cigarro lá. Qual é o tema? São 15 motivos para parar de fumar. Tá? Esse é o tema. A tese é quem está escrevendo o texto dentro desse tema, a tese é o parar de fumar. Então, ele vai lançar argumentos para fazer a pessoa parar de fumar. Tá? Então, dentro de um tema, você vai ter um posicionamento a favor, contra. Tá? O texto precisa se prender a um assunto para depois se defender uma ideia. Então, o assunto é o tema. Dentro desse assunto, o posicionamento do autor é o que a gente chama de tese. Se você não entender do que está falando o texto, você não se concentrou, leu de qualquer jeito, você perdeu o texto, vai ter que começar tudo de novo. Quarta dica, observe em cada parágrafo sua sequência. Os parágrafos não são montados porque a pessoa que estava escrevendo achou bonitinho parar e começar de novo. Começar a linha lá dando espaçamento, falar que tem um novo parágrafo, achei bonito. Não funciona assim. Para argumentar é necessário ter um início, tá? Que é o primeiro parágrafo, geralmente tem a tese, lança lá o tema, né? já fala do tema e lança a tese. O finalzinho do primeiro parágrafo costuma ser exatamente isso. O que ele está defendendo? Qual é a ideia? Qual é a opinião que ele está defendendo? Está lá no início. Pode ter 2 parágrafos, pode acontecer, mas é logo no começo. O meio, com argumentação, com opiniões, com dados, né, os fatos, é no meio. Passou a parte inicial, em que se apresentou a tese, começa ali a argumentação. Já ficou a dica para vocês. Vocês começam já a ler o texto, entenderam. Tem que buscar alguma informação sobre argumento, sobre opinião. Está lá no meio. Pode buscar lá no meio que você vai achar. É o lugar mais fácil de você achar. É lá no meio, é onde ele está construindo o raciocínio lógico dele. E o fim é a conclusão. É quando ele fecha e fala, diante de tudo isso que eu falei, está aqui, meu raciocínio lógico fecha o ciclo.
tá? Então, leia com atenção para vocês entenderem o início, o meio e o fim. Última dica, galera. Leia atentamente o enunciado da pergunta. Se você entendeu o texto, mas chegou na pergunta e não leu direito, você não vai conseguir chegar na resposta certa com facilidade, a não ser chutando. Vai que dá. Leia atentamente o enunciado da pergunta para entender o que se pede. Tá? Qualquer pergunta que vocês forem responder, leia tentando entender o que ele quer saber, o que o exercício quer saber. Isso aí, galera. Então, a nossa aula de hoje foi sobre interpretação de textos argumentativos. Tá? Lembrando, então, que você tiver uma opinião e sustentar com fatos, com dados, você está argumentando. Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, galera!